Gravando. Boa noite, gente. Agora, a abertura da aula para todo mundo. Um grande abraço. Um prazer ter vocês todos e todas aqui conosco novamente. Hoje é dia 21 de setembro. Nós estamos na penúltima aula dessa primeira disciplina. Hoje nós vamos fazer uma parceria, eu, o professor Rodrigo, que está lá no cantinho do vídeo, lá do lado do Roberto, e a professora Anice, que está um pouquinho mais à direita, do lado da Adriana, e do lado da Raíssa, está dando um tchauzinho lá. Então, eu vou fazer uma rápida introdução, viu, Nício? Eu estava combinando um pouquinho com o Rodrigo, um pouco antes de você entrar, para contextualizar um pouquinho como é que vai ser o lance hoje. Tá bom, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Nós estamos, nessa disciplina, trabalhando textos da professora Christine Delory-Monberger, que é uma professora e pesquisadora da Universidade de Paris 13. Ela que tem trabalhado, ela e outros autores que têm trabalhado com a perspectiva da biografização. É dela o texto dessa aula, acho que da aula passada também, se eu bem me lembro. Enfim, essa perspectiva da biografização, ela é já largamente usada, reconhecida na Europa, em particular na França, na Alemanha, em outros países ali do centro europeu também. Já é uma perspectiva utilizada na América, né, tanto na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui no Brasil é conhecida também, talvez alguns outros países da América. Não tem informações de utilização dessa perspectiva teórica na Ásia, mas é possível que tenha um ou outro grupo lá também discutindo isso. A primeira coisa a ser dita é que nós vamos trabalhar com a ideia inicial de que a vida é uma grande escola. A vida permite um processo de formação, porque ela própria é o processo. Um processo de formação que tem começo, tem meio e termina quando a gente passa dessa para melhor. Então, isso tem muito a ver com a perspectiva da relação com o saber, justamente porque ela se baseia no fato de que nós aprendemos para ser. E aprendemos a ser para viver o que vivemos, para relacionarmos, para nos relacionarmos com o mundo, enfim. Então, nessa perspectiva da biografização, há alguns pressupostos que eu vou assinalar bem rapidamente, para eu passar para o Rodrigo e para a Nice, que vão trabalhar com vocês, eles que tiveram no primeiro curso, conheceram a perspectiva, estão trabalhando comigo de lá para cá, nessa perspectiva, aprofundando esses estudos. Alguns pressupostos bem rapidamente. O primeiro é de que, dentro dessa perspectiva teórica, há um pressuposto de que nós não temos história de vida, o que nós temos é a vida. A gente tem história de vida quando a gente passa a narrar a nossa própria vida, então uma autonarrativa, como esse exercício que nós pedimos para vocês realizarem no início do curso, no início dessa disciplina, porque nós vamos realizar um processo de formação a partir da autonarrativa. Então, diz a professora Christine em seus textos, a gente não tem uma história de vida, não tem um passado exatamente. Ela e alguns outros autores, como Paul Ricoeur e outros autores europeus, principalmente, trabalham nessa perspectiva de que a história é uma construção a partir da linguagem, da narrativa e de gêneros discursivos. Pois bem, então, se nós não temos história de vida, se a gente tem a vida, quando a gente se põe a narrar a própria história de vida, nós mesmos, escrevendo a nossa própria história, talvez gravando para transcrever depois. Então, nós estamos entrando num processo chamado, pelo menos
A narrativa permite entrar nesse processo. É um processo chamado de metanarrativa. Por que metanarrativa? Porque a gente narra e pensa naquilo que está narrando, retoma, repensa, reflete sobre. Um outro pressuposto é que esse processo de repensar aquilo que narra é em si um processo de dar sentido à própria vida ou de construir enunciados que permitem dar sentido à vida do outro. E na perspectiva da biografização, tanto nós podemos realizar a nossa própria biografia, então seria uma autobiografia ou uma autonarrativa, como também a gente pode ouvir a narrativa do outro, que o texto hoje vai chamar de heteronarrativa. Ou seja, eu me coloco na posição de biógrafo da vida do outro. De qualquer forma, as duas perspectivas da auto e da heteronarrativa, elas abrem, primeiro, o caminho para uma metanarrativa, para se pensar sobre a vida, minha ou do outro, para refletir sobre ela, para perguntar o que significa aquilo que está sendo narrado, para estabelecer sentido em torno daquilo que nós dizemos que vivemos. Isso nos leva a um segundo pressuposto. Nós não narramos o que vivemos exatamente. Nós narramos o que nós, através da memória, que é bastante seletiva, e não é aqui tratada como a memória como um registro, exatamente, mas de uma memória construída de maneira metalinguística também. O que é isso? Para além da linguagem, nós vamos encontrar uma linguagem interior e uma linguagem exterior se fundindo numa possibilidade de narrativa interior que nós explicitamos, ou no papel, ou gravando, ou falando para alguém conversar com a gente. Isso permite criar, essa metanarrativa permite criar a interpretação não dos fatos vividos, porque o que é narrado não é um fato exatamente. Os fatos, nessa perspectiva teórica, são inenarráveis, ou seja, não é possível narrar fatos nessa perspectiva. Então, a gente narra o quê? A gente narra as impressões que a nossa memória produz neste momento sobre aquilo que a gente imagina que viveu. Tem um autor que é professor aposentado da Universidade de Barcelona, que ele usa uma expressão, eu vou até escrever ela aqui, para não ter dúvida de como é que é esse negócio. São os palimpsestos. Os palimpsestos eram os antigos pergaminhos sobre os quais se escrevia, antes do papel, se escrevia, e quando o sujeito precisava escrever novamente, ele não tinha outros rolos de pergaminhos para utilizar, ele pegava algum mais antigo, que ele considerava que não fosse usar mais, e tentava apagar. Mas nem tudo ele conseguia apagar. Ficavam letras, ficavam palavras, às vezes ficavam frases inteiras. Então ele escrevia ao redor. Quando ele enviava aquilo, a pessoa que leu não sabia o que era anterior do que era atual. Então, dava um novo sentido para a pessoa que recebia. Diz o professor Jorge Larossa, da Universidade de Barcelona, a nossa memória é algo parecido com palimpsestos. Ela vai fundindo imagens, sons, cheiros, gestos, rostos, ideias, etc., num amálgama, né, num processo meio de pasteurização, que quando a gente diz vivi tal coisa de tal maneira, já é uma interpretação. Então, narrar já é interpretar o que viveu. Por isso que eu disse que nós, ao narrar para alguém, ou
alguém narrar para nós, uma autonarrativa, uma heteronarrativa, abre-se a perspectiva para uma metanarrativa. Por quê? Porque aquilo que vai além da narrativa é justamente o campo da possibilidade de produção de sentidos sobre aquilo que é narrado. Para dar um exemplo, ficar mais claro, eu narro coisas do meu primeiro ano de escola, que quando eu faço essa narrativa perto da minha mãe, ela ouve pacientemente e olha para mim e fala: você nunca estudou nesse lugar. É porque eu estou mentindo? É porque ela está esquecida, tadinha, já está com 89? Não, nem uma coisa nem outra. Eu vivi de um jeito, narro aquilo que eu vivi da minha maneira, já interpretando, e ela de outro ponto de vista, inclusive. Então, eu privilegio algumas coisas ao narrar, e ela privilegia outro ponto de vista, outras coisas, a ponto dela chegar e dizer para mim: você nunca esteve nesse lugar. Não é? Então, a metanarrativa é essa possibilidade de pensar o que é narrado. Vamos dizer assim, de forma bem simples, meio rasteira, mas dá para entender, acho que a partir daqui. Há outros pressupostos e há outras coisas que eu gostaria de destacar no caminho, mas eu vou interromper aqui, com uma ideia básica. Quem nunca narrou a própria vida não tem história de vida. Tem aquilo que viveu. Onde está aquilo no passado? Não, o próprio passado não existe, porque para ele existir eu preciso narrar. Então, aí eu dou existência ao passado, construindo, a partir da minha memória de palimpsestos, né, aquilo que eu acredito que eu vivi. E tanto é que, se você escreve um texto, passa um tempo, você volta a ler o que escreveu, você olha para si mesmo e fala: como é que eu pude escrever isso aqui? Eu já não penso mais assim, eu já não concordo mais com isso ou com aquilo, eu já aprendi outras coisas, etc, etc. Então, pensa na memória e pensa na nossa capacidade de significar as coisas. A memória é muito mais um processo de significação nessa perspectiva teórica do que um registro das coisas. A cabeça da gente, ou a mente, não é uma caixa onde guardamos um montão de coisas. Né? Bom, eu estou falando dentro de uma perspectiva teórica chamada da biografização. Eu vou interromper aqui, vou passar a bola para o Rodrigo e para a Anice, que vão nos ajudar com uma organização bem bacana que eles prepararam, e eu vou dando uns pitacos no meio. Vocês sabem que eu não consigo ficar muito tempo quieto, né? Então você já viu, né? Eu já avisei os dois, eles sabem. Enfim, vamos lá. Está com vocês a peteca. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer a oportunidade, professor Roberto, pelo convite, poder tentar ajudar aqui de alguma forma. E eu e a Anice pensamos aqui conjuntamente numa situação para que possamos aproximar, né, dar pistas, aproximar esses procedimentos de formação sobre as condições dos ateliês biográficos de projeto, e que possam favorecer também as condições, né, para que vocês, cursistas da graduação, possam se aproximar desses saberes, né, de como eu e a Anice interpretamos, vivendo duas dessas situações, e o que nós conseguimos trazer aí como recorte desse artigo da professora Delovi, né, que é o Formação e Socialização, os ateliês biográficos de projeto, e que faz parte da disciplina 1, né, do curso de vocês, da relação com o saber e biografização, para além da reprodução cultural na escrita, que foi iniciado no dia 23 de agosto e tem previsão de encerramento para o dia 4 de outubro. Isso, você quer falar alguma coisa? Não, Roberto, você pode colocar para gente? Quer dizer, deixa eu me apresentar, né? Nisso quer falar alguma coisa? Eu sou a Anice. Acho que todo mundo me conhece, né? Eu estou com o Rodrigo, né?
E aí eu pedi agora para o Roberto colocar, para projetar como que vai ser, como que a gente vai organizar a noite agora. É assim, viu, gente? O professor fala assim, ó, vem que vocês vão falar. É uma delícia. Tem microfone ligado. A Gabriela falou, realmente tá chiando. Acho que é o da Beatriz. Beatriz Gomes. Vou compartilhar aí nesse. Tá bom. Obrigado, Beatriz. Pode continuar, tá, Rodrigo? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Sim. Bom, então o que nós pensamos aí, a proposta foi trazer alguns recortes, como eu disse inicialmente, né, desse artigo, e então esse seria o nosso primeiro momento. Nós vamos dividir essa aula aqui em 3 momentos, né, que o primeiro momento seria trazer esses recortes, né, desse artigo. No segundo momento, trazer um pouquinho das experiências que eu e a Anice compartilhamos, né, em 2 momentos dos ateliês biográficos de projeto, né, um como aprendente, outro como aprendente moderador, né, e aí a gente vai explicar um pouquinho mais dessa situação, de como entender isso dentro de um processo assim, e aí por fim tem aquele espaço, né, que sempre é aberto, nos últimos 30 minutos, que a gente pode trazer as nossas percepções, né, sobre os ateliês, e que vocês já fazem também nas outras aulas, né. Então, para o primeiro recorte, está preparado aí, professor? O senhor gosta de falar que aperte o cinto, né? O cinto está apertado aí? O piloto sou eu, fala. Então, vamos embora. Então, para o primeiro recorte, os procedimentos de informação baseados pelas histórias de vida seria aí o que vai trazer essas provocações, né? Então, formam por meio de um processo de mudança global da pessoa e da relação do formando com o saber e com a formação. A capacidade de mudança qualitativa, pessoal e profissional, engendrada por uma relação reflexiva com sua história, considerada como processo de formação, segundo Pierre Dominici, para nada que seja da ordem de um corpo de saberes constituído, conceitual, determinada. Assim, esses procedimentos baseados pelas histórias de vida e informação consistem sobre as representações que dão os formados de suas experiências de formação, ou seja, no momento que narram suas histórias de vida, e elas só existem porque são narradas, assim como o professor já disse, na perspectiva de um projeto, e nesse sentido, constitutiva do procedimento de formação, uma dialética entre o passado e o futuro, abrindo ao formando um espaço de formabilité, ou formabilidade. Aí, professor, vai a primeira pergunta. Os procedimentos de formação baseados pelas histórias de vida formam para quê? 19h27, hora da primeira pergunta difícil da noite. Aqui que serve formar do ponto de vista da biografia. Mas vamos, o que você quer fazer? Você quer discutir ou você quer deixar ela penduradinha, Rodrigo? Isso. Eu acho que o senhor podia discutir, porque eu tenho mais 3 recortes, né? Eu acho que vai ficar muito comprida para a gente pendurar. Então, vamos fazer bem rapidamente. 2 coisas. A primeira é que o tal do Ateliê Biográfico de Projeto, o ABP, é um dispositivo de formação, segundo a autora do nosso texto. Tá? É uma coisa que permite estabelecer uma maneira de criar ou de entrar num processo de formação baseado na construção de histórias de vida. Por isso que ele é um ateliê, uma espécie de oficina de formação. A segunda coisa é de que formar para quê é a grande pergunta que a própria teoria da relação com o saber vem enunciando desde que nós começamos essa disciplina. Formar para ser. Aprender para ser. Ser o quê? Ser humano.
Ah, mas então eu não chego a um ponto que eu aprendo e já sou ser humano? Não. Porque o aprender não para. E você não é um ser humano idêntico ao que você era ontem, anteontem, o ano passado. O corpo muda, a nossa capacidade de ler o mundo muda, os valores, os princípios, os gostos, tudo muda, o tempo todo. A vida é dinâmica, né? Então, o ateliê biográfico de projeto é uma possibilidade não de tentar fotografar a vida para ver como é que eu sou. Ou seja, ao narrar a minha vida, ó, como diz o Rousseau, naquele livro As Confissões, vou falar a vocês dessa pessoa e tal, que essa pessoa sou eu. Eu vou falar, mas ao dizer, ao enunciar quem eu sou, eu já começo a me distanciar desse que eu digo que eu sou. Por isso a ideia da formabilité, no francês, a gente vai traduzir aqui como capacidade de mudança, de transformação. A palavra capacidade aí, a própria tradutora do livro da professora Cristine utilizou essa expressão, mas eu diria que tem outras formas tão boas quanto a disposição para a mudança, o desejo da mudança, enfim. Então, formar para quê? Para não ser o mesmo, para não repetir quem eu sou, por várias razões. Isso é o para quê. Agora, se eu perguntar também o porquê, porque eu não sou idêntico a mim mesmo a cada dia que passa. A cada dia que passa, um novo eu amanhece, acorda, pensa, muda, abandona algumas coisas, admite outras, enfim. O para quê é para justamente para nós estabelecermos uma relação entre eu e o mundo, sendo que eu e o mundo estamos em processo de mudança o tempo inteiro. Então, nós mudamos para quê? Para acompanhar a mudança. Quando eu falo do mundo, eu estou falando do outro, das coisas ao nosso redor, de tudo que envolve a nossa vida vivida, né? A nossa vida prática. Então, essa é o primeiro aspecto que eu diria que é importante anunciar. Mas então, quem nunca narrou a própria vida não vive esse processo? Não. Por quê? Porque o ateliê biográfico de projeto, ou o processo de biografização, é um convite para uma... Eu vou escrever aqui. Para uma hermenêutica da vida. A hermenêutica, eu vou traduzir agora por interpretação, mas ela é muito mais do que isso. É uma ciência da interpretação. É todo um aparato teórico que me ajuda a interpretar aquilo que eu vou interpretar, no caso, a vida. Ou as coisas que eu relato como vivido da minha parte. Então, para que estabelecer um processo de autonarração ou de heteronarração? Para possibilitar uma hermenêutica da vida. E aí construir uma história de vida. Quando a gente constrói uma história de vida, a teoria faz uma aposta. Nós enunciamos quem somos, ou seja, qual é o nosso projeto de si quem somos, quem enunciamos que somos, para abrir a perspectiva para enunciar quem desejamos ser no devir da nossa existência, da nossa vida, naquele tempo que há de vir. Entende? Então, realizar
a hermenêutica da vida é dar de cara com aquela expressão que aquele filósofo alemão chamado Nietzsche colocou como subtítulo do seu último livro, que era uma espécie de autobiografia. O livro se chama Ecce Homo, e o subtítulo é bem interessante. Chega a ser o que és. Friedrich Nietzsche. Então, essa é a primeira coisa. Mas eu vou devolver para o Rodrigo para eu não ir muito longe, a gente ir cumprindo as etapas e dar tempo de conversar com vocês ao final. Rodrigo, Inês. Professor, então para o segundo recorte, a gente já pega um pouquinho dessas pistas que o senhor já nos deu sobre o que seriam os ateliês biográficos de projeto, né? E agora a gente vai trazendo um pouquinho para como seria o ambiente de formação mais adequado, né? E como se desenvolve as etapas, né? Mas sem entrar na caracterização de cada etapa, porque isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, os procedimentos de formação que registram a história de vida é uma dinâmica prospectiva, unindo as 3 dimensões da temporalidade, visando dar bases para o futuro do sujeito e fazer emergir seu projeto pessoal. Esse dispositivo pode ser aplicado em diversos setores da formação de adulto. O público universitário, o público profissional, e assim, o objetivo do ateliê é justamente dar corpo a essa dinâmica intencional, reconstruindo uma história projetada do sujeito, e desta, depreendendo os projetos submetidos ao critério de execuibilidade. É importante salientar que esse tipo de procedimento sobre as condições dos ABPs não é um dispositivo de desenvolvimento pessoal e nem uma ação com fins terapêuticos, como dito pela professora Cristina Delohim Berger, né? Na página 99 do artigo que foi disponibilizado para vocês. As características do ambiente, as mais favoráveis e as descritas por ela, seria um grupo de 12 pessoas, com um conhecimento antecipado dos temas e objetivos das sessões, com 6 encontros e com um ritmo progressivo que corresponda a um envolvimento crescente. Pergunto: o que mais poderíamos trazer para essa aula dos ABPs sem um aprofundamento nas etapas, já que estas serão temas de outros recortes e problemáticas? Aí eu acho que o professor, eu, Anísio, o Roberto, né, quem participou já disso, a gente poderia trazer umas outras características para entrar na conversa também. Acho que ficaria... Então, para atualizar um pouco vocês, e eu vou passar para a Anísio, para o Roberto também podem colocar, a Fabrina está aí também. Quando eu trouxe essa bibliografia no curso 1, esse curso que nós estamos ofertando é o curso 2, nós fizemos o curso 1 de abril de 2020 a abril de 2021, né? E estamos reofertando agora para dar a oportunidade para mais gente tomar contato com essas teorias, com essas questões que nós estamos trazendo aqui. No primeiro curso, quando eu trouxe essa bibliografia, surgiu um interesse por parte do Rodrigo, que hoje está ajudando a gente nessa aula, em estudar os ABPs, os ateliês biográficos de projeto. Até então, eu já tinha estudado, eu participei de alguns eventos e tive o prazer de ter a supervisão de um pós-doutorado pela própria professora Cristine, e me chamou a atenção a proposta, o interesse do Rodrigo. Foi quando eu chamei o Rodrigo para a gente estudar melhor esse assunto. Dessa chamada, surgiu a ideia de fazer acontecer um ateliê biográfico de projeto na prática, que ele se interessou pelo tema. Aí, o que a gente fez? Nós convidamos um grupo de 12 pessoas que estavam ou trabalhando ou envolvidas como cursistas no curso 1 e constituímos o primeiro ateliê biográfico de projeto e realizamos em 4 encontros, na verdade, naquele momento, de forma presencial, no meio da pandemia, ali em Hortolândia.
e foi uma experiência bastante singular para a minha vida de professor e para a vida das pessoas que participaram. Nós não podemos contar as coisas que aconteceram lá dentro, porque uma das coisas que no ateliê biográfico de projeto se faz é um acordo de que aquilo que é dito ali dentro não pode sair dali. Então, tínhamos, na verdade, 12 pessoas, depois entrou mais uma que eu autorizei, e mais eu que era o moderador do grupo. E fizemos uma experiência que fortaleceu muito a gente do ponto de vista da formação. Gostamos tanto da proposta que nós criamos a possibilidade de abrir novos ateliês biográficos de projeto. Não vai dar para fazer ainda de forma presencial, a gente acha que ainda não é conveniente, vamos esperar um pouco mais, mas dá para fazer de forma online. Então, o que eu fiz, organizei um curso para formadores ou para moderadores dos ABPs, dos ateliês. E um grupo bastante interessado se inscreveu e fez comigo esse curso de como moderar um ateliê biográfico de projeto. De tal forma que a gente, ao lançar esse curso, nós lançamos também a possibilidade de abrir novas turmas de ateliês biográficos de projetos para pessoas interessadas. Tá? Aí, depois o Roberto pode entrar e tratar um pouco de detalhes disso aí e tal. O Rodrigo e a Anice vão ajudando a gente nessas novas turmas. O grupo de moderadores que a gente formou também vai atuar com a gente nisso, mas já digo desde já para vocês que, havendo interesse, nós vamos organizar, mas serão sempre grupos de 12, mais 1 ou 2 moderadores que vão acompanhar a formação. Na proposta atual, é para durar 6 encontros, né, Rodrigo? Foi o que você disse e é o que a gente combinou, né? Então, essas novas turmas vão ser organizadas, eu vou supervisionar, eu vou participar, mas a ideia é que os moderadores que foram formados para atuar como moderadores já comecem a atuar também. O que mais que a gente pode acrescentar aqui nessa questão? Eu fiz questão de destacar isso, Rodrigo? Não, eu acho que é exatamente isso, professor, de destacar a possibilidade da participação, né, de quem tenha o interesse nesse procedimento, nessas condições de procedimentos de formação, né, baseados pelos ABPs, né, e por enquanto, e a gente vai falar mais disso mais para frente, mais caracterizado, mas eu só posso puxar a sardinha para o lado dos ABPs, né, assim, vale muito a pena, é uma experiência muito bacana. Eu acho que quem se interessa por esse tipo de formação baseado pelas histórias de vida, eu acho que é uma experiência assim que vale demais a pena. Deixa eu só falar uma coisinha, Rodrigo. Vai lá, Roberto. Não, só para deixar... o que nós estamos trazendo aqui é um pequeno deleite, né, do que é a possibilidade do ateliê. Durante o curso, nós não vamos nos aprofundar no ateliê, porque não dá tempo. Vocês vão ver com o desenrolar do que o Rodrigo e a Anice vão apresentar, e o professor. Mas, quando for acontecer, ele vai acontecer de uma forma paralela. Tá bom? O curso, a gente dá andamento, ele segue. Mais para frente, quando a gente oferecer, ele vai ser uma outra formação. Tá bom? Só para a gente dividir essas coisas, essas informações, porque senão amanhã vão achar que a gente vai ter continuidade. A gente não vai ter, infelizmente, né? Uma vez eu até falei com o Rodrigo, né? Que existe a gente até fazer um curso de pós-graduação só sobre o ateliê, né, professor? Tá, de tão rico que é. Mas, nesse momento, a gente quis trazer, né, tanto o Rodrigo quanto a Anice, para vocês entenderem a profundidade do que é essa formação, tá bom? Mas é algo que vai ser paralelo. Quem tiver interesse, depois quiser conversar um pouquinho mais, eu vou deixar o meu contato aqui, que é o da pós, vocês podem escrever, vocês podem escrever também para a Fabiana, para fazer já interesse por enquanto, tá bom? E mais esclarecimentos. Rodrigo? Na verdade, eu acho que já responderam. Alguém perguntou o que seria a ABP, né? É a sigla para Ateliês Biográficos de Projeto. Isso.
É bastante interessante, tanto a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, né, Rodrigo? Porque aí a gente teve a experiência, tanto nossa, pessoal, nessa formação, né, do primeiro, como a gente teve a mudança de papel, vamos se dizer, não que a gente não tenha aprendido e aprendemos mais ainda, quando a gente fez o de moderadores. E aí a gente vai estar explicando um pouquinho mais para frente. Pode continuar, Rodrigo. O que nós fizemos, então, foi dar uma introdução, trazer como se forma nessas condições, né? Falar um pouquinho dos ateliês, deixar um pouquinho de gente com vontade, tomara, né? Provocar vocês. E agora a gente retoma aqui com os recortes, mais especificamente aí em cima do artigo, tá? Então, o terceiro recorte eu trago o ato de viver e o ato de narrar, e aqui vale ressaltar a não existência da história de vida, né? Ou seja, a história de vida só existe a partir do momento que é narrada, né? Nesse sentido, a narrativa, o primeiro momento do processo de produção de uma história de vida é o eu, que me escreve, ao mesmo tempo como sujeito narrador e como sujeito ator, na história que conto sobre mim mesmo. Nessas condições, os ABPs apoiam-se em duas práticas complementares: a autobiografia, realizada sobre si mesmo num ato de fala, dito ou escrito, é sempre um ato de escrita de si. E a heterobiografia, escuta, leitura e compreensão da narrativa autobiográfica feita pelo outro. A pergunta aqui, professor, é o que o senhor poderia nos trazer sobre esses dois aspectos desse mesmo movimento, uma atitude hermenêutica, como o senhor já deu umas pistas aí no começo, nesse processo de formação. Muito bem. Eu não estou vendo aqui, a não ser a cara de 7 pessoas, mais a minha. É porque eu estou com o chat aberto para acompanhar, ver se tem gente colocando alguma pergunta, alguma coisa. E tem, do outro lado, a apresentação que o Rodrigo e a Anice estão utilizando. Mas eu queria dizer para vocês, quem se lembra, quando estava lá na infância, eventualmente ali no começo da adolescência, ou no início da juventude, naqueles anos, há cerca de 30, 20 e tantos, 30, 40 anos atrás, em que havia muito costume, sobretudo à noite, quando os pais, o pai principalmente, que trabalhava fora, às vezes a mãe também, enfim, que voltava para casa e a gente se reunia para ouvir histórias. Era muito comum. Na minha infância, as cadeiras iam para a calçada, a criançada brincava no meio da rua, era uma época que isso era possível, era gostoso, enfim, e os adultos, muitas vezes, conversavam entre si e contavam histórias. Pois bem, essa é uma prática muito antiga na história da humanidade. Vamos pensar, desde os gregos antigos, contar história, narrar a vida, as peripécias vividas, os medos, as angústias, as alegrias, enfim, era muito bom. A Luciana colocou ali, a Isabel também, era muito gostoso. Era uma coisa assim, que é uma pena hoje as crianças não terem o que a gente tinha. E nisso eu faço um parênteses, os pais que hoje conversam com as crianças, que narram suas vidas para eles, estão construindo duas histórias de vida. Uma para si, outra para a criança. Então, essa perspectiva de trazer para o âmbito da educação um dispositivo de formação é fantástico, gente. Eu atuei como moderador nessa primeira turma que nós realizamos do ateliê de forma presencial ali em Hortolândia. Estamos prevendo fazer agora de forma virtual por um tempo. Mas ali tinha choro, tinha alegria, tinha
e tinha um pouco desse resgate de como é importante narrar a vida, de como é importante ser ouvido pelo outro, como é importante e como é bom e como é formador. Gente, vamos pensar, a experiência de formação pela narrativa, ela é anterior à escrita, anterior ao surgimento da escrita. Quando a gente fala com saudades daquele período, pensa num período em que não existia a escrita, as coisas se ensinavam pelas narrativas. Eu vou dar 2 nomes que são 2 grandes exemplos de narrativas de formação. Os poemas do Homero, a Odisseia e a Ilíada. São textos famosos, enfim, para quem já teve o prazer de ler essas coisas, sabe como é que eles pensavam um pouco, né, a formação. Recentemente, não faz muito tempo, não, já faz alguns anos, eu adquiri um exemplar escrito, acho que era da Ilíada, se não me engano, da Odisseia, agora não lembro, para crianças. E a minha filha mais nova leu aquela versão. Achei fantástica a ideia. Então, por que nós não podemos resgatar uma coisa que foi tão boa, que foi tão valorizada, e que até hoje, assim como a Raíssa está escrevendo aí no chat, olha, essa é uma prática importantíssima e super valorizada na cultura africana. Na Ásia se conta, se narra, não se vai dormir sem ouvir os mais velhos. Tem toda uma cultura de valor das pessoas que são mais velhas, porque elas têm muita história para contar, tem muito para aprender, não é? A minha pergunta a essa altura do campeonato é a seguinte: por que a sala de aula não pode, em alguns momentos, ser esse momento de compartilhar a vida e de ouvir as narrativas das crianças, inclusive lá na educação infantil, né? Com mais crianças mais velhas um pouquinho, com adolescentes, com jovens. Por que a gente não podia contar histórias da nossa trajetória de formação, das peripécias de formação como professor, no grupo de professores? A gente faz tanta coisa que podia deixar de lado nos HTPC da vida, que talvez de vez em quando podia fazer, olha, vamos fazer alguns encontros de narrativas, para ver o que sai, o que a gente aprende com isso. É uma proposta, é uma provocação. Mas para quem? Para aqueles que acham que esse tipo de coisa que nós vivemos no passado pode ser resgatado e trazido para as crianças de hoje. Eu, particularmente, estou convencido que a gente só tem a ganhar. É um dispositivo, é uma estratégia de ensino que tem um potencial muito grande. Vou contar para vocês, ele não vai falar, eu vou contar porque ele não vai dizer, mas o Rodrigo está dedicando o mestrado a esse estudo. Então, nós fizemos uma aposta, nós dois. Ele topava esse desafio, disputava uma vaga no mestrado e ia estudar esses tais ateliês biográficos de projeto. E ele vai levar isso aí lá para a educação física na escola. Imagina só a bagunça que não vai ser na cabeça dos professores da escola. E eu estou torcendo para que aconteça. Por quê? Porque são experiências formativas, na minha avaliação, de alto nível. Sabe? De resgate de coisas, de ouvir coisas que a gente nunca imaginou que a pessoa que está do lado da gente viveu. Que ela interpreta o que viveu daquele jeito que ela narra para a gente. Eu sou suspeito para falar. Sou apaixonado por essa ideia. Tenho muito caro para mim de que não só a primeira experiência do ABP, do ateliê que a gente fez no Hortolândia no ano passado, mas todas as vezes que eu paro para ouvir os alunos que eu tenho hoje. São adultos,
a Raíssa, que está aqui na aula hoje, que é uma grata satisfação revê-la, ela foi aluna nossa da graduação, no mestrado também. Como é bom a gente ouvir os alunos, como é bom perguntar o que você está fazendo da vida. Essa pergunta é fundamental. Como é que você está vivendo? Então, o que você está vivendo e o que significa para você viver o que você está vivendo? Gente, nós estamos vivendo um drama mundial com essa pandemia. Mais do que nunca, perguntar como é que as pessoas estão vivendo e como é que elas estão lidando com uma realidade tão difícil, tão desafiadora como essa, me parece mais fundamental e mais importante do que a gente viveu até agora. Olha, a gente tem muita preocupação com currículos, com estratégias de avaliação, com as notas, com a burocracia, com o diário de classe. Eu tenho uma pergunta incômoda para vocês. Está no meu plano de aula que eu fiz escondido do Rodrigo e da Nice. Às 19h55, faz uma pergunta impensável. Qual é o momento que a gente para viver dentro da escola? A gente faz tanta coisa que você para pensar e botar na peneira e perguntar assim, qual é o sentido de tudo isso? Me faz lembrar a pergunta, na época que eu dava aula de geografia, do menino que dizia, professor, por que eu preciso entender do Japão? Claro, na época eu dei aquela resposta padrão, né? Ele estava no 3º colegial, uma coisa assim, que era o colegial na época que a gente chamava ainda, eu dizia para ele, filho, você vai fazer o vestibular, é para o vestibular, fecha essa matraca e faz a prova. Olha que resposta ruim. Eu não sei se eu sei a resposta melhor até hoje, mas uma coisa eu sei. Nunca me perguntaram que sentido está fazendo para você estudar nessa escola, essas coisas que você está estudando. Qual é o sentido? Pois bem, eles não estão perguntando. Né, professor? Tem que fazer mesmo pergunta difícil essa hora. Mas eu acredito que a questão dos ateliês e a possibilidade de mudança, que é a formação, né, que é muito interessante quando a gente lê de que não há formação se não houver mudança, né? E aí o interessante é que você leva para a sala de aula essa mudança. Você se importa e você quer ouvir a história do outro. Mesmo as crianças pequenas, eu tenho o Jardim 1 e acho muito interessante, tanto quanto eles vêm com as histórias e quando eles querem saber da minha vida, porque às vezes, hoje, por exemplo, eu trabalhando com eles disseram, então, podemos colocar um nome, professora? Eu falei, tá, mas que nome? Professora. Eu falei, mas assim, por que professora? Você? Eu falei, não, mas eu tenho um nome. Aí eles, professora. Eu falei, não, mas como que chama o meu nome? Aí a minha aluna do meu lado falou assim, eu me chamo Sofia. Eu falei, então, você chama Sofia? E eu chamo professora? Aí eles assim, tá, é professora Nice. Então, na verdade, para eles eu sou a professora, até mesmo no nome, né? Então, tem toda essa questão de estar ali, ouvir e querer e dar importância a esse momento. Então, eu acredito que quando a gente tem esse processo de formação, muda ao ponto de que vai mudando tudo e isso chega até os nossos alunos. Certamente. Vamos, Rodrigo? Vamos. Da mesma forma que o professor falou que não combinou comigo e com a Anice, ele não sabia que ele ia entrar nessas perguntas aqui hoje, tá, pessoal? Então, assim, esses recortes... Eu não sei com quem que vocês aprenderam isso, viu? Fala sério. Esses recortes foram só para a gente, como cursista, né, a gente entendia que essas seriam perguntas boas, né? E deixam as melhores de vocês aí para o final, porque ele está disposto a... A Adriana escreveu, isso foi vingança. Certeza, Adriana, mas ódio. Fala sério. Vamos lá, então. Quarto recorte, professor. Vamos falar um pouquinho das dimensões da temporalidade
para dar essa base aí do futuro do sujeito, né? Fazer emergir esse projeto pessoal, né? Então, assim, a gente trouxe aqui um pouco daquilo que a gente entende sobre a temporalidade, né? Que seria como uma união do passado, presente e futuro, né? Isso não está dividido no que eu e a Anice estudou, a gente entende que isso é uma união, né? E do projeto de vida a gente trouxe uma objetivação, o projeto que será realizado daqui 1 ano, 5 anos ou para 10 anos. E pensando em projeto de si, quem sou nesse momento? Alguém capaz de retocar, revisar, modificar e transformar um modo de ser do mundo, um conjunto de relações com os outros e consigo mesmo. E de maneira mais ou menos sensível, lançar novos olhares sobre seu passado e sobre suas origens. Projetar ou sonhar, de outro modo, seu futuro. Biografizar-se de outro modo. Essa é da professora Delohry, está na página 136, tá, pessoal? Do livro da Delohry, Educação e Biografização. A pergunta aqui, professor, é: os ABPs, unindo as 3 dimensões da temporalidade, visam dar bases para o futuro do sujeito e fazer emergir seu projeto pessoal. O senhor pode falar um pouquinho como isso acontece? Como essa mágica acontece? Veja bem, primeiro que quando a gente chama isso de uma temporalidade, nós estamos acrescentando um adjetivo ao substantivo tempo. Pensar a temporalidade é pensar no sentido do tempo. E qual é o tempo que nós estamos falando? É o tempo da vida. É o tempo da nossa vida. É o tempo da vida do outro. Mas vamos pensar, por que isso é importante? É importante porque o outro, não aquele outro eu, agora está aqui falando o professor Flávio, mas o Flávio que é pai da Flávia, da Sara, do Vinícius, também está aqui presente. Aliás, estou com saudade desses meninos, vocês não têm ideia. E ele fica me incomodando. Ele quem? O pai. Ele fica buzinando no meu ouvido, viu? Você não está com saudade? Filho? Eu falo, para, filho, estou dando aula. Aí vem um outro, que é o filho da dona Sebastiana. Fez 89 dia 1º. Estou morrendo de saudade dela já. E ele fica falando comigo. Aí eu falo, para, gente, vocês não estão vendo que eu estou trabalhando? Vocês não dão sossego, não? Mas é isso. O que eu estou trazendo aqui? A temporalidade é a produção de sentido, ou de sentidos, no tempo da vida, ou nos tempos da vida, que são, inclusive, tempos, ao mesmo tempo, simultâneos e diferentes. Porque eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou esposo, eu sou professor. E, ao mesmo tempo, eu sou um professor que não é mais professor. A Raíssa está aqui, alguns que estão aqui, que fizeram alguns cursos comigo, o primeiro curso, o primeiro ateliê. E por mais que eles me chamem de professor, eu falo, mas eu não sou mais seu professor hoje. Então, o tempo passado, como diz na música do Taiguara, é para que o passado abra os presentes para o futuro. Mas observe, os presentes. Então, a temporalidade é o uso que a gente dá ao tempo para produzir sentido, e, na verdade, sentidos, no plural, na nossa vida. Mas não na nossa vida apenas aquela que eu vivo no meu mundo interior, no meu discurso interior, mas na vida em relação ao outro. E foi isso, eu estou vendo ali a Fabrina, agora que apareceu aqui,
Não foi um pouco isso, Fabrina, que a gente aprendeu naquele ateliê que nós fizemos de forma presencial no ano passado? A enxergar o eu no outro, a enxergar um outro eu no outro, não foi? A chorar junto com ele, a se alegrar, a ficar com raiva, a ficar... Enfim, por quê? Porque as coisas que ele narrava. Por mais que vocês que eram de Hortolândia se conhecessem, alguns não se conheciam, mas por mais que se conhecessem, eu me lembro, a pessoa narrando e a outra do lado, assim, olhando, falando, nossa, eu nunca imaginei que você tinha vivido isso. Como se fosse uma outra pessoa que estivesse ali do lado, não é, Fabrina? Você sentiu isso também na época? Fala um pouco. Não pode contar os segredos do ateliê, que você sabe. A gente não pode dizer o que aconteceu do conteúdo que foi narrado, mas contar um pouco as experiências do que foi viver aquilo lá, nós podemos. O que você gostaria de falar, Fabrina, sobre aquela experiência? Essa questão que o senhor falou de se ver na história do outro, né? E uma coisa que ficou muito marcante para mim foi no final a leitura que o senhor conseguiu fazer da minha pessoa, entendeu? Aí as pessoas conseguem conhecer as outras através da história, né? E pegar alguns pontos, alguns detalhes que às vezes a gente nem lembrava mais que a gente tinha aquelas características, alguns potenciais. É isso, é uma experiência, foi assim, muito boa mesmo. Conhecer a história das pessoas e saber que cada história tem seu valor, né? Toda história tem valor. Tem o seu valor. E isso que a gente precisa aprender a fazer dentro da sala de aula, né? Valorizar a história de cada criança, de cada aluno que está ali, passando parte do seu dia com a gente ali. Isso é muito importante. Parte da sua vida com a gente, parte né? Da sua vida. Parte da sua vida. Parte da sua vida. Maravilha. Ô, Rodrigo, aproveita que você botou na tela esse negócio aí e manda abraço. Conta um pouco como é que se organiza o ateliê. Então, são realizados em 6 encontros, né? Como foi dito. O que é diferente aí um pouquinho, pessoal, é a relação das etapas, né? Então, as etapas, às vezes, elas se juntam, né? Ou uma mesma etapa, às vezes, ela também pode se dividir aí. Então, assim, o que não, para ficar mais claro para vocês, é o seguinte, por exemplo, eu vou trazer aqui pontos dessas etapas que a gente colocou. Então, na primeira etapa, quando a gente propõe um ateliê, né, aquele primeiro momento, o primeiro encontro aí que o Yanice chamou, são os momentos de instrução, né, de segurança, da elaboração, negociação, da retificação coletiva de um contrato biográfico. É ali que você estabelece, né, todas as situações que serão propostas no procedimento de formação, né. Então, de forma oral ou escrito, é o ponto de ancoragem do ABP, né. Então, ele vai fixando essas regras, né, de funcionamento, enuncia a intenção da autoformação, né, para não entrar naquelas duas situações que a gente disse que não seria o caso para esse tipo de formação, né? Então, ele oficializa essa relação consigo e com o outro, né? É uma relação de trabalho em grupo, né? Então, a etapa 1 e 2, como vocês viram no texto, ela se une no primeiro encontro. Então, ali é ali que você faz o contrato, ali que você propõe para o grupo como moderador, né? Como é que serão realizadas, né? Fala um pouquinho do objetivo, fala das condições da formação, né? O que se propõe para aqueles 6 encontros, né? As condições formativas. Já na terceira e quarta etapas... Oi. Deixa eu só... é nessa primeira e na segunda etapa que traz também o que o professor vem enfatizando, que era que nós fizemos o ateliê, aquilo que a gente não pode falar, né,
da história de vida do outro. Então é nesse momento que, nesse contrato que a gente fala, o contrato biográfico, é essa questão do respeito à história do outro, né, quando ela está sendo narrada, e aí que você constrói isso com o grupo para que não saia dali. Então a gente fala da nossa experiência, mas a gente não fala da história de vida do outro. Certo. É isso mesmo, Nisso. Muito bem. A terceira e quarta etapa são desenvolvidas em 2 dias, né? Dois encontros aí, né? Então eles estão separados. É a produção da primeira narrativa autobiográfica e a sua socialização, né? Então o formador, no caso o animador, moderador, né? No texto aparece a palavra também animador, né? Então ele apresenta eixos precisos que orientem a narrativa autobiográfica, né? Aquilo que foi tratado, como a Anice disse, dos procedimentos de segurança, também é aquilo que foi proposto como objetivos, né? Do percurso educativo, né? Se for o nosso caso aqui, no caso das 2 propostas que nós fizemos, né? Da condição formativa, para trazer para os participantes, né? Para retraçar os seus percursos educativos, né? Então, assim, a gente pede para, nesse momento, para se pensar em figuras de pessoas, né, pais, adultos, pessoas que passaram, né, que fazem parte desse contexto, né, as etapas e os acontecimentos. Então, você vai estabelecendo aí uma espécie de roteiro, né, e desse percurso, né, os aspectos diversos, educação doméstica, escolar, né, extraescolar, e as experiências profissionais, né. Então, se constrói aí no segundo encontro, na terceira etapa, as tríades, né, que são pequenos grupos dentro de desse grupo de 12 participantes, que ainda tem o moderador, né, então a gente teria que falar em 13 pessoas. As tríades são divididas aí em 4 grupos de 3 pessoas, né, são pequenos grupos, e esse é o momento, né, que se forma essa ossatura, né, essa autobiografia, né, do caminho que vai ser escrito ali da narrativa, e se encomenda para a próxima. Então, assim, como é que eu posso explicar melhor isso aí, Nisso, para eles? Você trabalha dentro desse menor grupo para levar essa primeira autonarrativa de quem está narrando a sua história, né? E aí, dentro dessa tríade, a gente vai falar que existem funções, personagens, né? O narrador, o biógrafo, o escriba, né? E dentro dessas condições reflexivas, dessas autonarrativas, se prepara uma próxima autonarrativa que será socializada no grande grupo, que seria um grupo de 12 pessoas aí, com a orientação desse moderador. Esqueci alguma coisa, Nice? Não, é interessante que nessa tríade, né, nessas 3 pessoas que vão estar ali, cada momento você vai passar de uma forma, né, que vai ter a hora em que você vai narrar a sua história, né? Vai ter um momento em que você vai escrever a história do outro e vai ter um momento em que você vai ouvir a história do outro. Então, ela é uma tríade, mas que todos vão passar pelos mesmos papéis, vamos dizer. Sim. Já na quinta etapa, e aí vai aparecer aqui, eu trouxe aqui uma descrição um pouquinho desses personagens, porque a gente também vai falando e esquece de dar mais detalhes, né? Então eu fiz questão de colocar aqui um pouquinho, para a gente também chegar nessas figuras, né? Então na quinta etapa é a socialização da narrativa autobiográfica, como eu disse, né? Depois de já estar estruturada, né? Cada um apresenta sua narrativa no grande grupo, visando ajudar o autor a construir sentido, como o professor havia dito anteriormente, da história de vida, e aos narratários a compreenderem essa história do exterior, como se fosse um romance ou um filme, né? Nesse sentido, então, eu vou trazer o que a Delohry descreve como um narrador, conduzido a reenquadrar continuamente sua história na lógica das restrições narrativas que lhes são impostas do exterior. Então, aquilo tudo que a gente falou, das condições que vão dando sentido, né, que vão estruturando os ateliês, o narrador faz a sua
faz a sua narração, né, a sua história de vida, né? O escriba é quem anota essa narrativa, né? Quem faz as interações dos participantes e escreve na primeira pessoa a autobiografia de seu autor e é entregue ao destinatário. A reescrita por um terceiro tem a perspectiva de coerência narrativa enunciada anteriormente e objetiviza, aos olhos de seu ator, a história de vida. Aqui surge, a Delohry não cita aqui um biógrafo, mas nas duas situações, nos dois momentos que nós vivemos o ateliê, e existe um terceiro, esse terceiro que faz a reescrita, ele seria um biógrafo. É uma outra personagem que a gente colocou nas características dos dois ateliês que eu e a Anice vivenciamos, né? Uma terceira pessoa. E a partir do script proposto, cada participante procede, fora do ateliê, à redação definitiva de sua autobiografia. Sem restrições, né, de tamanho ou de forma. Quer falar um pouquinho, Anice, dessa quinta etapa? Da socialização no grande grupo? Sim. Essa socialização no grande grupo, ela é muito interessante, porque ao socializar, principalmente quando você escuta alguém contando a sua história, né? O outro conta a sua história, e aí vai te dando a sensação de... Ai, como que eu posso explicar? Ai, ô professor, ajuda aí, professor. É difícil. É difícil a gente explicar, né? Assim, mas calma, vou tentar. Eu acho que eu tô igualzinha à história da felicidade. É difícil explicar, mas a gente tenta. Então, assim, você escuta a sua história, você narra a sua história, né? Você narrou, e o outro, quando vem contar, ele traz pontos em que às vezes nem para você seria aquilo tão relevante, mas ele traz essa história para o grande grupo contando, e é muito interessante você observar a sua história, né, nesse distanciamento, observar a sua história agora sendo contada por outra pessoa. Consegui, professor? Tentei. Sim. É uma coisa que a gente, não vou dizer para você que existe essa expressão, mas é como se fosse uma heterohistória. A história que o outro conta a partir da minha narrativa de mim mesmo. E quando o outro conta a partir da narrativa que ele ouviu da minha própria vida e da minha própria boca, ele reconta. Se a minha já é interpretação da minha vida, ou do que eu vivi, né, eventualmente, quando ele anota, o biógrafo atentamente conversa, e o escriba anota, e depois no grande grupo ali, das 12, 13 pessoas, aquilo vem para a socialização, vem para a mesa, é uma sensação muito interessante, que cada um começa a olhar para si próprio pela boca do outro. Porque eu dou ênfase numa coisa, quando a gente conta com o corpo inteiro, a gente não conta só com a boca. A gente tem expressões, às vezes chora, às vezes ri, a gente às vezes fica com a face vermelha por estar contando uma coisa que nunca contou antes, assim, meio em público e tal. E a hora que a pessoa que narrou para de contar, e o outro que ouviu vai para o grande grupo e conta, aquilo começa a ganhar novos sentidos, inclusive para o personagem principal da história. Aliás, é nesse momento em que a gente vira personagem de um romance de formação, como eu escrevi ali um pouquinho para cima. Uma coisa que os alemães chamam de Bildungsroman, que é o romance de formação, é que você descobre um personagem na sua vida. Esse personagem chama-se eu mesmo.
mas visto de um olhar exterior, de um olhar estrangeiro. Isso me permite repensar, ver de uma outra perspectiva, encontrar novos sentidos para algo que eu nunca imaginei que pudesse ser dito sobre mim mesmo. É como se eu lançasse a palavra de mim mesmo para fora de mim, e o outro, antes de rebater com uma espécie de raquete de hermenêutica, ele dá uma ajeitada nela, ele valoriza algumas coisas, ele destaca outras que eu nunca tinha dado destaque. Uma coisa que eu interpretava de um jeito, só o fato dele narrar de um outro jeito já soa diferente para mim. E já me faz me deslocar do ponto de vista do qual eu olhava para mim mesmo. E, às vezes, eu estou narrando uma coisa que foi um drama que eu vivi dentro da escola. Foi uma coisa que me entristecia, que até hoje, quando eu me lembrava daquilo, me entristece. Quando eu narro aquilo na tríade, no pequeno grupo, alguém anotando e alguém prestando atenção, que é o biógrafo, para dialogar com a minha história de vida, aí a gente volta lá para o grande grupo do ateliê, com umas 13 pessoas, e agora eu me calo, e quem conta a minha vida é o outro. Eu dei a matéria-prima, mas o que ele vai produzir, que história ele vai produzir com a matéria-prima que eu dei, eu não faço ideia. E a gente se espanta. E a gente aprende. E a gente entra num processo de ver a própria vida, o próprio vivido de uma outra maneira. Às vezes inusitada, de uma maneira que eu nunca tinha pensado em ver daquela forma. Estou de olho no horário, para a gente não Vamos deixar continuar, Rodrigo. de abrir Vamos. para o pessoal. Então, daí na sexta etapa, né, 2 semanas depois, isso também é legal, né, professor, observar aí os tempos, né, que se acontecem, né. Então, o momento de síntese, né, nas tríades, o projeto de cada participante é coexplorado, mais ou menos como o professor está falando, depreendido e nomeado em uma reunião coletiva. Cada participante apresenta e argumenta seu projeto. E, por fim, no encontro final, um mês depois, né, seria aí a sexta etapa aí da história, faz-se o balanço da incidência da formação no projeto profissional de cada um. E aí, aqui, professor, a gente pediria para o senhor falar um pouquinho desse balanço. Como é que a gente faz esse balanço final? Está dito ali de forma bem elegante, tal como é próprio do Rodrigo e da Nice, eles são pessoas elegantes, né? Mas eu vou traduzir assim, ó, viu, cara pálida, o que você aprendeu? Conta aí um pouco. E, gente, o que as pessoas relatam, eu me lembro que eu preparei o primeiro ateliê e projetei um encontro de 1h30 a 2 horas. O primeiro encontro durou quase 4. Ninguém ia embora, gente. Ninguém saía da sala. Eu morrendo de fome. Fala sério. E o povo não queria ir embora, não. Mas porque se apropriou tanto do dispositivo do ateliê que descobriu a América. E eu fiquei encantado com aquilo que estava acontecendo. Né? E aí terminou o quarto encontro, eles queriam fazer outro. Eu falei, gente, calma, vamos aprender direito, vamos. Eu me lembro da gente se debatendo ali, se ia ter continuação. Falei, vai, gente, vai. Vocês vão virar moderador, vamos fazer isso aí de outro jeito. A Fabrina está colocando aqui nessa aula, eu indico um livro do Goethe. Nesta aula, a professora indica um livro do Goethe. Sim. Vou escrever aqui. Um livro que dá nó na garganta da gente. Um livro que faz a gente falar, meu Deus do céu, como é que alguém pode viver um negócio desse? Né?
Mas eu vou aproveitar e indicar um outro também. Todos estão traduzidos. O Pobre Gente, do Dostoiévski. Ou, se quiser fazer com que o nó faça o seu coração pular pela boca, esse eu vou falar para você, eu quase morri. Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Bom, eu vou parar de escrever nome de livro aí, porque eu vou escrever cada 10 nomes que eu citar, 9 é do Dostoiévski. Eu gosto muito da obra dele, enfim, um convite. 6 minutos, Rodrigo Nisso, nós temos para abrir para esse povo falar. Professor, já estourou tudo aqui, né? O Roberto está desesperado já com a gente, ele não sabe mais o que fazer. Agora não nós parece, entraríamos... mas ele está até com o cabelo em pé já. Nossa Senhora. Agora nós vamos para o segundo momento, tá? Os anos de aprendizagem. Nós vamos para o segundo momento, e eu acho, professor, que já dá para a gente, já que a gente antecipou algumas falas, eu acho que dá para a gente já entrar no segundo momento. Eu queria só trazer um recortezinho aqui que eu e a Anice achamos, que seria legal para compreender, né, esse ator, essa condição toda desse processo, desses envolvidos. E aí eu acho que a gente já pode abrir também para os cursistas, e a gente vai debatendo essas experiências que tivemos em 2020 e 2021, que nós colocaríamos aqui agora, junto com essa discussão. Acho que a gente pode juntar aí, então, o segundo e o terceiro momento. Eu também acho, Rodrigo. Tá? Acho que dá para a gente fazer juntos. Vai? Tá. Então, o recorte que nós trazemos aqui é o seguinte, né? Como entender, né, o que eu e a Anice fizemos, então, assim, no primeiro momento como aprendente, no primeiro curso, né, dos ateliês como aprendente, e depois como aprendente moderador. E aí a gente achou aqui um sentido, né? O aprendente como o autor, a origem em termos de desejo, de autorização, de querer. O ator, o agente em termos de meios, de trabalho, de produção, e também o beneficiário, o propósito em termos de intenção e de projeto do processo de formação. Então, é nesse contexto que a gente se envolve dentro de um ateliê. A gente aprendeu no momento que foi oferecido pelo professor Flávio, depois a gente tentou ser um moderador nesse processo e a gente percebeu que não tem como ser só o moderador. A gente é tudo, a gente aprende, a gente... o professor brincava comigo, mas a sensação que nós tínhamos, eu e a Anice, que era mesmo a de trocar o pneu do carro com o carro andando, porque a gente não sabia muito bem, assim, a gente planejava tudo como a gente fez aqui, e as coisas no ateliê também, às vezes, e muito mais, né, Anice, saíam bem do curso, assim, por conta também e culpa um pouco de todo mundo que estava ali com a gente. Foi muito legal a proximidade que nós tínhamos, né? A maioria do pessoal está aqui, agora a gente vai chamar eles para conversa, né? A Karina, a Bianca, bom, enfim, todo mundo, a Fabrina, né? O Roberto, a Anice, então foi umas... E todo mundo, a Raquel, a Betinha, Gabi, Renata, nossa, foi uma situação assim que eu não consigo descrever muito bem, porque a gente estava muito envolvido, é o que o professor falou, a gente se sente ali dentro de um romance mesmo, né? É uma coisa que, para mim, assim, foi uma experiência fantástica. Maravilha. O professor, acho que vale a pena que antes da gente abrir para a prosa aqui, acho que vale a pena, eu acho que eu não fui tão claro ali quando eu defini as figuras, e aí eu só vou fazer uma fala aqui, descrevendo um pouquinho melhor, tá, professor, essas figuras. Então, o animador ou moderador, que vocês escutaram a gente falando, é o articulador das ações, né, perante o grupo. Seria essa 13ª pessoa, tá? O narrador
seria aquele que está narrando a história de vida, né? Dentro das tríades, ele seria uma das personagens. O biógrafo, e também no grande grupo narratário, ouve a história de vida do narrador, né? Faz questionamento, busca interpretações do que foi narrado. E o escriba é quem anota as narrativas e as intervenções dos participantes. É quem assiste todo esse processo e faz as anotações. Acho que assim eu consigo deixar mais claro. Professor, agora acho que a gente tem que trazer esse povo para a conversa, né? Acho que agora a gente precisa trazer esse povo aí, né? Professor, coloca para o pessoal sobre o texto prosopográfico. Tem que falar devagar, senão eu não consigo, pronunciar. Nisso, você me colocou numa saia justa agora, menina, porque em 1 minuto. Pois bem. 1 minuto. Nós também podemos trabalhar numa pesquisa, e está dentro desse pressuposto, e nós realizamos isso na primeira experiência, que é a escrita de uma biografia coletiva. A história de quem somos nós. Por exemplo, quem fomos nós que participamos daquele primeiro ateliê? Quem somos nós, eu e os meus alunos naquela turma, naquela disciplina, naquele ano? Quem somos nós, professores dessa escola? Enfim, você estabelece um coletivo, trabalha com as histórias de vida e ainda pode trabalhar com a perspectiva de construir uma história coletiva. Ou seja, como que a história de vida de cada um produz elementos para pensar quem é o coletivo, quem é o ator que ocupa melhor o cenário. Eu estou falando devagar porque eu estou escrevendo no chat. É o que os gregos antigos chamavam de prosopon. O prosopon era também a máscara usada no teatro grego da era clássica, ou o ator, ou o papel que ele exercia. Daí a ideia de construir uma biografia coletiva ou uma prosopografia. Nós também exercitamos a escrita desse texto, emperramos um pouco, paramos um pouco, enfim, mas está lá. Uma hora a gente vai retomar aquilo e vai terminar aquele texto. Se vocês quiserem, quem já conhece vai saber do que eu estou falando. Quem não conhece pode ler, que é um bom livro, que é um exemplo de uma história prosopográfica. Pode ler O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. Mas é isso. Passou 2 minutos. Rodrigo, pode dar um puxão de orelha. Eu estou aceitando. Ô, professor, essa parte aí é da Nice, né? A Nice falou que ia pegar o pessoal pela orelha aí, ia colocar na conversa agora. Minha parte? Não combinei nada disso com você, não. Aqui é um jogo de empurra-empurra. Vamos lá, gente. Agora é a vez de vocês. Como o professor sempre fala, não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, tá? Né, professor? Então, o que vocês entenderam disso tudo? Quem participou do primeiro ateliê, quem participou do grupo de formação, enfim. O que vocês quiserem perguntar, tratar, o que tem a ver essa coisa de história de vida com a educação, que vantagens, que possibilidades. Então, professor... Oi. Alexandra. Oi, Alexandra. A minha dúvida, assim,
isso tudo que vocês passaram vai acontecer paralelamente, como foi falado, vai ser um outro curso assim, específico? Nós montamos dentro daquele programa de formação que eu falei na abertura desse nosso curso, são 3 grandes ações e mais uma ação de pesquisa. Uma delas é o curso que você está fazendo, uma delas é um projeto de intervenção dentro de 2 escolas públicas aí de Hortolândia, uma EMEI, que é lá EMEI São Sebastião, e uma EMF, que é a professora Helena Furtado. Essas 2 vão fazer um projeto de intervenção para levar a perspectiva da teoria da relação com o saber e da biografia, para ver o que é que acontece dentro da escola. A gente chama de Escola Outra, esse projeto. E uma terceira ação são os ateliês biográficos de projeto. Vocês que estão no curso, se interessarem, por exemplo, eu gostaria de participar de um ateliê biográfico. Serão 6 encontros, eles serão virtuais. Você precisa também fazer uma inscrição, enviar aí o Roberto pode dar melhores orientações. Nós vamos acolher e montar grupos de 12 interessados. Vamos determinar 2 moderadores, e eu vou acompanhar também os ateliês. Provavelmente nós vamos começar, não sei, talvez com 2 turmas, né, Roberto? Que é o que a gente tem um pouco de perna para fazer. E aí a gente vai fazendo, que são 6 encontros, que leva mais ou menos, o quê, Rodrigo? Uns 2 meses? Mais ou menos isso, professor, uns 2 meses. 2 meses. Aí, terminado esse, nós vamos abrir de novo, quem quiser fazer. É uma experiência, eu sou suspeito para falar, mas é uma experiência fantástica, Alexandre. Mas então esses ateliês são opcionais, é isso? Você não é obrigado a participar? Nós estamos contando deles aqui dentro do curso, na verdade, para dar um gostinho. Mas é uma possibilidade. Entendi, obrigada. Fala, Mauro, nada? Bom, primeiro eu estou remoendo aqui, né? O texto, as falas dos professores, de vocês, né? E nisso tudo, entendeu? Toda essa conversa, nesse ateliê, nessa apropriação do outro, do eu fui no texto, até eu estava notando quando eu estava lendo, e eu coloquei assim, que dá a impressão, né, e vocês vão falar melhor, ou ainda não vai dar para falar, né, que nesse contexto, parece que não somos quem pensamos ser. Né, justamente nessa perspectiva, fiquei pensando muito nisso, porque temos uma história, né, claro, vivenciamos aquilo, mas e o outro? Né? Como ele vê, que foi contado aí, que vai ser abordado no ateliê, né? Isso me remete também, fazendo um link, uma vez eu participei de uma oficina com 2 atores, o Celso Frateschi, né? E quem dirigiu o espetáculo foi o Roberto Lage. O espetáculo é a Diana. Certo. E tanto o Celso quanto o Roberto, eles estavam ainda em preparação, né, do ator, e eles trouxeram, e me lembrou, por que eu estou dizendo? Porque me lembrou esse ateliê, né? Então, assim, ele falou para nós, eu vou dar um monólogo, entendeu, para vocês, eu estou em construção da personagem ainda, mas eu gostaria de ver várias pessoas, né, interpretando como seria uma parte do texto que ele escreveu, né? E daí, quando terminou essa parte, ele falou, nossa, Roberto, que responsabilidade, porque assim, nós estamos dentro, ele contando, nós estamos tão dentro do eu, da Diana, né, do personagem. E aí, agora nós ouvimos várias pessoas, né, com vivências diferentes, contando coisas que falou, nossa, será que nós temos que adiar esse processo de construção? Porque muitas coisas aí eu não tinha nem passado na minha mente, ele dizia, eu já estou estudando o texto, e o Roberto concordou e falou, né, vamos parar por aqui, entendeu? Depois disso nós vamos
remontar aí, né? Mas é isso, me remeteu a essas considerações aí que me memória, né? Então tudo isso nos remete, com certeza, todos nós aí, né? Falando de avô, de avó, de histórias, né? Nós contando. E essas são as minhas, o que eu percebi de tudo isso, né? Que vocês bem explicaram, bem falaram. Mas, ô Mauro, eu vou aproveitar a sua fala e vou resumir numa frase, cara, que para mim ajuda a pensar o que você começou dizendo. Mas então nós não somos quem nós pensamos? O mundo não é o que parece? E eu também não. Se você queria a má notícia já, então já vou dar. Já o Jornal Nacional voltou à ação. São projeções, são eus, são narrativas. Eu tenho uma pergunta que eu vou devolver para você. O que as crianças vão narrar de terem vivido das nossas aulas? Hoje eu me pergunto o que os jovens e as jovens que passam pelas minhas aulas, os adultos também, poderiam narrar a partir das minhas aulas. E me dá um frio na espinha, como diz a minha avó, só de pensar. Mas o mundo não é o que parece. Eu também não. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, Roberto, entra aí, filho. Tem gente, ó, perguntando aí, falando, eu estou dentro também, farei isso, quero muito. Não, professor, eu já coloquei para eles já como vão fazer para se inscrever. Amanhã a Fabiana vai começar a ficar doida, né, recebendo todos os e-mails dela. Mas eu só queria pontuar uma questão também, que eu acho importante, que apesar da gente ter falado sobre o ateliê, nós apresentamos outras possibilidades que a gente pode desenvolver, ele está totalmente inserido dentro do que a gente está trabalhando até agora, que como é com a autonarrativa, né? Quer dizer, com essa reflexão da gente, quando a gente escreve sobre o que a gente está falando, quando você recebe a pergunta do outro, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Você está lendo, né, que nós fizemos a primeira atividade, todo mundo escreveu uma autonarrativa, nós mandamos para um outro colega que não sabe quem é, ele leu o seu texto e fez uma pergunta, ou seja, ele tem uma interpretação sobre o que você disse, né? Então está tudo muito ligado nessas questões. E nós quisemos trazer essa nova perspectiva, mostrar para vocês essa ampliação das possibilidades do que é o ateliê, porque faz parte, como o professor falou, faz parte de toda a perspectiva de formação. Então, quem tiver interesse, quem quiser fazer, a gente vai planejar, o curso já está pronto, né? O curso está no Moodle também, é a parte formal, tem todas essas etapas, mas a gente precisa ter gente para trabalhar, tem que ter interessados para isso, né? E não pode abandonar o curso de pós também, né, professor? Pois é, não, mas é curtinho também. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas fica aí o convite. Uma experiência que, eu tenho uma aposta que eu faço com essa perspectiva do ateliê biográfico de projeto. Se você aprende, se você faz a experiência, e para quem trabalha lá dentro da escola, leva uma experiência dessa para dentro da escola, uma coisa eu acho que é inescapável. Vai virar uma escola outra, né, Roberto? Vai chacoalhar a roseira da escola. Com certeza. A minha preocupação é conseguir dar conta, né? Quem dobra, quem HTPC está fazendo parte da parte como é que fala? Eu trabalho lá com currículo, mais HTPC, mais as aulas da pós e mais o curso de ateliê por fora. Será que a gente consegue dar conta disso? Não, Cristina, veja, não fique angustiada, não, filha. Eu já estou sofrendo, eu estou suando aqui. Eu estou suando aqui. Demais, não. Se não der agora, uma outra hora, mais para frente, tem tempo ainda. Porque nós vamos oferecer, nós vamos abrir turmas, vamos terminar uma, vamos abrir outra, entendeu? Uma hora com mais condições, uma hora que você fala assim, agora eu vou fazer, você vem e faz, entende? Mas é isso, tem muita coisa boa. Na verdade, né, professor, a proposta é que a gente ofereça
sempre, né? Não é algo que vai ter agora e se você não fizer, não fará mais. Nunca mais, né? Não. Então, assim, dá sim para esperar terminar também o curso, e aí na próxima a gente oferece. Então, essa ansiedade, né, que a gente tem, realmente, de querer participar de tudo e aproveitar tudo, é muito grande, né? Mas dá para esperar sim. Nós temos uma aposta, né, nisso, Rodrigo, Roberto, que nós vamos ter, assim, os que fizerem conosco vão aprender a fazer. Nós já temos montado um curso para moderador, né? E aí nós vamos ensinar como é que faz a moderação, como é que coordena um trabalho de ateliê ideográfico para quem quiser. E aí, se Deus quiser, muita gente vai levar por aí e vai fazer. Para isso existe e-mail, WhatsApp, pombo correio, sinal de fumaça, pede ajuda, pede socorro. Né? Fala, eu vou fazer lá na minha escola. Então, vai lá, filho. Aprende e toca para frente. Professor, Eu mantenho a minha aposta. Acho que é uma possibilidade de uma transformação grande dentro da escola. Fabiano? O Rodrigo, acho que ia falar alguma coisa. Não, eu gostaria muito de saber algumas perspectivas, aí, algumas percepções, né, dos cursistas que leram o artigo da formação e socialização dos ateliês, se quando passou falando sobre os, né, na parte que trata só dos ateliês, se chamou a atenção. Porque assim, lembra, né, professor, essa história? Mas assim, foi uma coisa assim gritante. Quando apareceu no artigo, eu não discutia a condição de formação, né, a biografização em si, mas assim, os ateliês foi uma coisa que bateu assim e eu achei muito interessante. Eu voltei e li algumas vezes essa parte dos ateliês. E eu queria saber se quando vocês leram isso, se causou a mesma sensação, assim, ou se passou batido e agora quando a gente colocou tudo isso, mas esse ateliê, né, chamou atenção agora, né? Assim, queria perceber, assim, como é que foi esse primeiro contato, assim, descrito no artigo, né? As etapas ali como estão no artigo, se chamou tanta atenção. Então, porque assim, gente, ou vocês são da parte do Rodrigo ou vocês são da parte da Anice. Porque eu só me toquei dos ateliês com essa estrutura quando o Rodrigo, assim, disse pro professor, e aí, vamos fazer um ateliê? E eu, como assim? Dá para fazer? Passou. Eu li o texto, mas a estrutura do ateliê passou, né? Batido. Batido. O Fabiano tinha levantado a mão, Fabiano, e aí ele sumiu da minha tela. Quem está compartilhando a tela aí, podia parar um pouquinho o compartilhamento para a gente ver mais pessoas. Isso. Eu vi que o Fabiano levantou a mão. Fabiano, você quer falar? Professor, eu queria contar uma experiência que a explicação do professor Rodrigo e da professora Anice me lembraram. No ano de 2009, eu desenvolvi um projeto de extensão da faculdade que trabalhava a Lei 10.639 da obrigatoriedade dos conteúdos de história afro-brasileira. Era um projeto de extensão desenvolvido em 4 escolas dos anos finais do ensino fundamental aqui da minha cidade. Ora eu ia na disciplina de arte, ora na disciplina de história, ora na disciplina de língua portuguesa. Como produto final do projeto, eu construí meio assim, né, de maneira muito improvisada, com o que tinha em Descalvado, porque Descalvado é um microciclo, né, bem pequenininho, as oportunidades não são tão grandes como em outras cidades. Eu construí com eles um livro de histórias. Era um livro de histórias que os alunos contavam. Antes dessas histórias serem escritas, foram escritas com a mão deles, a mão mesmo, ilustradas por eles liam essas histórias na sala dos alunos. Como eles eram de grupos de amigos, né? Quando ele estava lendo, e geralmente eram histórias muito, aquela ainda visão estereotipada em relação à presença do negro na sociedade, preconceito e tudo mais, os amigos falavam assim, mas
esse personagem aí é você mesmo. Você já me contou que viveu essa história. Essa história é sua história. E aí eles, né, desconversavam, porque adolescentes nessa fase da vida, né? Mas muitos deles me procuraram depois para dizer, de fato, professor, eu coloquei esse outro personagem, mas essa história é minha. Né? Então, foi uma oportunidade que os alunos tiveram de reler, não foram todos, né? Mas de reler a própria história com outra situação, até e o que eu percebi bastante, porque a gente trabalhou muito a ótica da valorização, né, do autoconhecimento e da valorização da identidade étnica, né, sem os estereótipos preconceituosos. Então, a história que a pessoa contava sempre tinha um final um pouco diferente do que era o original, que era um final onde eles colocavam o que eles queriam ter vivido. Então, por exemplo, se ele, sei lá, um caso que me chamou bastante atenção, né? A professora não quis atendê-lo na sala de aula por ele ser negro e estar com a roupa suja. Aí o final da história dessa criança, por exemplo, foi de que a professora teve um acidente, ela precisava de alguém para socorrer e foi ele quem socorreu a professora. Então, quando o professor Rodrigo e a professora me estavam falando, eu me remeti a essas experiências de deixar o aluno contar a própria história, talvez sobre outra ótica, e o quanto isso fez bem para ele e também para mim, porque depois que os alunos diziam, né, essa história é sua, muitos se emocionavam, chegavam até a lacrimejar ou chorar, dando valorização à própria história, né, à própria história de vida. Eu quero responder ao professor Rodrigo que eu também me encantei com, né, essa parte do texto do ateliê autobiográfico, sobretudo com as etapas, né, porque é um procedimento, não no campo da ciência ou da educação, que eu desenvolvo num projeto relacionado à Igreja Católica, né, não vem ao caso isso, mas o projeto é o mesmo, da releitura de vida para poder auxiliar o outro a viver a vida, nessa perspectiva de que a minha história, ela é um caminho de autoconhecimento para mim mesmo, só que o outro também me faz ou me proporciona autoconhecer-se. Maravilha, Fabiano. Fabiano, maravilha. Maravilha, Fabiano. Diana também levantou a mão. Que, na verdade, assim, respondendo à pergunta do Rodrigo, né? Quando eu li o texto, eu fiquei muito encantada e, ao mesmo tempo, muito curiosa para fazer essa interface. Por quê? No texto que a gente leu na semana passada, também da Villori, ela trazia essa coisa da biografização, da autobiografia, tal. E assim, dentro do meio acadêmico, durante algum tempo, esse tipo de pesquisa não era tão bem visto como as pesquisas quantitativas, né? Justamente por quê? Porque parecia uma espécie de romantização de si mesmo ou coisas do gênero. Só que é muito grave e muito sério, por quê? Porque não é o simples escrever a sua história, escrever a sua memória ou repensar aquilo, mas é fazer um exercício de olhar para aquilo de uma maneira a transformar, de uma maneira a interpretar. Olha, aconteceu deste jeito. O que eu fiz com o que aconteceu deste jeito? Eu estou basicamente fazendo uma reprodução do ontem. Eu posso alterar esse ontem? Às vezes, quando a gente conta uma história várias vezes, né? Por exemplo, você pega a história lá da tua infância. Você conta hoje para uma pessoa, amanhã você conta para outra, depois de amanhã você conta para outra, chega num momento que você começa a repensar não as coisas que aconteceram, porque os acontecimentos são fatos e os fatos não tem como mudar, né? Mas você começa a mudar os seus sentimentos, você começa a ressignificar
as coisas daquele ponto de vista, porque você deixa de ser aquele, né? A gente percebe muito isso, por exemplo, se a gente, assim, vou dar um exemplo muito bobo, né? Mas, por exemplo, quando você é adolescente, você tem uma relação diante do confronto com o adulto, seja o adulto pai, o adulto professor, qualquer adulto. Você tem uma reação diante de uma negativa. Quando você se torna adulto e você enxerga um adolescente repetindo aquela cena, é que você tem o entendimento real do quanto você não tinha ideia de tudo que aquilo representava naquele momento. É mais ou menos isso. E acontece isso também quando a gente para observar as nossas autonarrativas. E aí, quando chegou nesse texto e ela começou a falar das etapas, e o Rodrigo foi muito claro na forma de descrição das etapas, né? Ficou muito mais claro depois que você colocou no slide, mas achei assim, muito interessante porque, além do processo de você se auto-perceber, de você se auto-analisar, de você olhar e ressignificar, você tem a visão do outro na tríade, você tem o recontar de um terceiro. E, gente, realmente é muito difícil um acadêmico de entender quantitativamente o tamanho, a discrepância de uma pesquisa dessa, porque se a pessoa tiver, de fato, preparada para se permitir esse processo, né, para permitir-se olhar para essa história, a possibilidade de avançar, de transformação é, de fato, gigantesca. Você para de se ver por você mesmo, né? Você começa a ter outras óticas além da sua para se construir um terceiro, um quarto eu, um quinto eu. Como o Mauro falou lá no exemplo dele sobre o teatro, você descobre que o personagem tem N possibilidades, né? Não é só aquilo, é um monte de coisa junto que pode ser acrescentado. Fiquei encantada. Estou. Então, um pouco essas questões. Eu estou traduzindo tudo isso nessas duas perguntas que eu estou colocando no chat. Que são as perguntas que nos remetem. Claro, o meu objetivo de colocar nas perguntas tem a ver com o que nós vivemos, com o que nós fazemos, mas faz essa pergunta dentro da própria casa, dentro do trabalho, dentro da família, dentro da relação amorosa ou afetiva, dentro da sala de aula, né? Ou dentro de outro local de trabalho. A importância e a diferença entre ouvir o outro e fazer o outro se sentir ouvido. Ou seja, consultar o outro. Não é exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista sociológico e antropológico, são coisas diferentes. Ouvir o outro, eu posso fazer assim. Você fala, aí quando você termina, eu falo assim, legal, mas... E aí eu falo tudo ao contrário, tudo diferente, eu descaracterizo o que você falou e... Isso não é diálogo, isso é monólogo a dois. Cada um só fala de si. Sabe aqueles dois velhinhos conversando? É porque eu estou com uma doença assim, assim, assim. O outro escutando. E vai, conta. Aí o primeiro para, o outro fala, então você nem sabe que eu estou com uma doença. Tá? Não é diálogo isso aí, é monólogo a dois. Mais ou menos um pouco a experiência que o Mauro estava contando lá dos atores. Não é? Diálogo é outra coisa. E ouvir o outro, hoje eu estou cada vez mais convencido, não é suficiente. Eu preciso saber se ele se sente ouvido, se ele se sente
consultado. Ou seja, quando eu pergunto para ele, e esse é o papel do biógrafo na tríade, eu pergunto com interesse de saber, para ele contar aquilo de novo, contar aquilo de outro jeito, para ele me ensinar. É um pouco fazer o exercício de se deslocar um pouco para o lugar do outro. Mas, gente, vocês já viram, né? Eu sou pior do que o homem da cobra, não paro de falar. Falta 2 minutos para nós encerrarmos. Adriana, sabe o que é difícil? É pensar em outras... Eu falei isso no finalzinho do curso de moderadores, né? Dos ateliês. O que fica difícil, e ainda bem, né? Eu penso que ainda bem, é pensar em outras condições formativas que não sejam essas. Depois de passar por essas experiências, depois de conhecer todo esse procedimento, né? Assim, então, é uma coisa que faz muito sentido, assim, sabe? Para mim, né? Pro Rodrigo, assim. Então, quando eu vivencio essas experiências, eu escuto o que todo mundo fala, né? Escutei nos ateliês, escutei hoje também, né? Assim, eu vejo que quando a gente percebe, por isso foi a pergunta, parece que faz todo esse sentido que você trouxe para a gente, que foi muito bacana, né? E que eu tenho dificuldade agora de pensar assim, em outras condições que não passem por isso, por essa escuta, por tudo isso, né? A gente nem sabe muito bem se a gente consegue fazer tão bem como a gente acha que pode, né? Que pensa que faz, mas é difícil pensar em outras formas, né? É difícil pensar em formar sem escutar, né? Talvez a gente não consiga, Rodrigo, ter certeza se a gente faz direito o que faz ou se a gente faz como deveria ser feito. Mas se a gente continuar não fazendo, talvez a gente nunca descubra isso. Sim. Gente, hora de abrir. Só mais uma pergunta bem rapidinho. Fala, Alexandre. Essa narrativa que iria acontecer, ela é uma narrativa só no nível profissional, que vai ser, o foco é em nível da profissão, né? Ou na narrativa de vida, assim, por exemplo, infância, sua vida escolar, como seria? Normalmente a gente sugere 3 momentos. Como nós estamos tratando com pessoas que estão no campo da educação, nós sugerimos 3 momentos. O primeiro momento ligado à sua vida escolar, lá na infância, mais ou menos por ali, adolescência. Depois de adulto, lá na graduação, né, quem passou pela graduação. E depois o momento em que vem para a educação, sobretudo que vem para trabalhar na educação. É uma sugestão que a gente faz para pegar 3 grandes momentos da vida, mas sempre do ponto de vista da formação que tem a ver com a escola, entende? Por quê? Porque é o perfil do curso, né? É o perfil da formação baseado na formação institucionalizada escolar. Bom, gente... Entendi. Obrigada. Nada. Professor, só uma coisinha. Fala, Roberto. Não, só uma coisinha, né? Que agora acho que vocês vão conseguir entender também o texto dessa semana de uma outra forma também. E quando a gente vai começar o TCC, vocês já podem começar a pensar nisso também, né? Quem tiver interesse em trabalhar com ateliê, que a gente pode trabalhar também, tá? Como o Rodrigo fez isso ano passado, né? Ele se interessou tanto que o TCC dele foi sobre os ateliês, tá bom? E é isso. Maravilha. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Vamos falar boa noite geral. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Que Deus preserve a saúde de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Amém, professor. Até mais. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Rodrigo Início, fiquei espantado, menino, gostei demais. Coisa Professor, Ai, desliga que você não quer cancelar a gravação. tem que cancelar a gravação, né? Espera aí.
Ainda bem que eu falei antes de cancelar. Ficou registrado.